Quais são os 5 principais erros que a gente pode acabar cometendo quando a gente investe em Bitcoin? Quando a gente fala de Bitcoin, por ser um mercado muito novo, a gente vê muitas pessoas cometendo erros parecidos e também falando coisas que nem sequer sabem. Alguns anos atrás, por exemplo, cientistas de economia comportamental, como Richard Thaler, ganharam um prêmio Nobel simplesmente por apontar comportamentos sem sentido que muitas pessoas fazem e nem se dão conta do que fazem. Isso acontece porque a maioria das pessoas não consegue remover as emoções na hora de decidir o que vai fazer com seu próprio dinheiro. A boa notícia é que depois que você se dá conta disso, principalmente para você não cometer os mesmos erros que faz com a moeda fiduciária no Bitcoin. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro. Neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos sempre que eu postar uma coisa nova por aqui. Certo, pessoal? A primeira burrice que muitos cometem vai acontecer sempre quando o Bitcoin chega nas suas altas. E aí, nesse momento que a pessoa descobre que existem milhares de outras moedas disponíveis para ser compradas, justamente sendo puxada pelo preço alto do Bitcoin. Só que daí quando vem o bear market, ou seja, quando o mercado está em queda e a pessoa segue embuchar aquelas criptomoedas que ela comprou nesse momento de alta, já que ela acha que aquelas moedas são valiosíssimas, que vão triplicar, quintuplicar o capital dela, e no ciclo seguinte ela vai continuar aumentando, a moeda vai estourar, a pessoa vai ficar milionária com essa concepção de quando ela comprou lá naquele mercado de alta. Quando vem o mercado de baixa, a pessoa mesmo assim acha que aquela criptomoeda vai estourar. E isso tem um nome. E ele se chama efeito dotação, que consiste num viés psicológico que faz com que as pessoas deem mais valor para que aquilo realmente tem valor. Só que quando a gente pega os exemplos das criptomoedas, principalmente essas altcoins, shitcoins que são colocadas aí no mercado, a gente vê que, analisando os ciclos de mercado já dos últimos anos, essas moedas nunca mais voltam a ter os seus valores expressivos desde aquela primeira explosão que ela teve. Então ela tem um ciclo de alta e depois ela acaba não conseguindo recuperar esse ciclo de alta. Isso na grande maioria das criptomoedas. Só que a pessoa continua segurando essa criptomoeda, achando que ela vai ter outro momento de alta histórica, colocando fé, acreditando de fato que isso vai acontecer e não se desfaz daquela bucha. A pessoa segura mais do que qualquer outra coisa. E se a gente olha historicamente, isso tem acontecido com até altcoins, pessoal. Então, por exemplo, a gente pode olhar o gráfico aqui que vai mostrar. Bitcoin Cash, mesmo que essa criptomoeda tenha uma alta histórica que em algum momento, dificilmente ela recupera aquele valor que ela já teve. Só que aí as pessoas acabam se apaixonando por esse token, que basicamente consiste em moedas de pump and dump, ou seja, cresce e cai repentinamente. Já que elas acabam achando que aquela moeda é a moeda mais revolucionária do mundo, que ela tem um motivo por estar existindo, que a empresa é valiosíssima. Então são vários argumentos criados ali para que a pessoa alimente seu ego de achar que fez um bom negócio. E isso acaba atrapalhando um pouco a pessoa de dar real valor ao Bitcoin, que é realmente a criptomoeda que tem a tendência de crescer o seu valor mais e mais nos próximos anos. Então ficar segurando shitcoins é totalmente irracional, já que provavelmente em nenhum momento histórico no futuro ela vai voltar a bater o preço que ela já teve. Porque na maioria das vezes não são projetos descentralizados, então até já ouvi de um amigo que ele fala que é como se você estivesse comprando uma parte da empresa que oferece aquela criptomoeda, diferente do que ocorre com o Bitcoin, que é uma moeda descentralizada. As pessoas elas acabam segurando porque é justamente esse o efeito da dotação, que tem a ver com a dor da perda. Dói muito mais se desfazer de algo que você está no prejuízo do que o prazer quando você comprou no momento de baixa. Tem a ver também com aceitar que você errou nesse investimento. E o que parecia ser promissor, na verdade, é uma tranqueira que está ali acumulada na sua carteira. Segurar essa shitcoin não vai fazer você recuperar o seu dinheiro que você perdeu nesse investimento. No fundo, é como se você tivesse jogado num cassino online, numa aposta. Você acabou achando que comprou um ativo valioso, que se deu bem, quando na verdade estava só apostando, especulando, sem perceber na maioria das vezes. Você acabou pagando pela dopamina do jogo e não pelo valor real que aquela altcoin deveria ter. E isso entra também no segundo erro, na segunda burrice, que é o apego aos custos irrecuperáveis. Sabe quando você sente que já investiu muito no negócio ao ponto de não poder mais desistir? É basicamente isso. Você acaba insistindo no erro mesmo sabendo que ele vai aumentar o seu prejuízo. Isso acontece porque a pessoa não sabe analisar de verdade quais as propriedades importantes e não percebe que casou com um cubo de gelo. Quando a gente fala de cripto, elas têm uma lógica totalmente diferente das moedas fiduciárias. As regras são completamente opostas. Então quando você tenta encaixar as regras do mercado tradicional para o mercado de cripto, você pode sim acabar cometendo grandes erros e continuar apostando nesse erro vai te gerar um grande problema. É por isso que com o Bitcoin você primeiro precisa entender o significado da descentralização, já que se você analisar ele é um conceito que não existia na moeda fiduciária que vem emitida pelos governos. E quem não entender o que significa descentralização e essa nova economia vai acabar patinando no mercado, fazendo escolhas ruins
e se afundando cada vez mais nessas escolhas. Justamente porque aquilo que você cometeu de erro, aquele custo, aquele investimento que deu errado, você não vai conseguir recuperá-lo da mesma forma. Você precisa então buscar outros caminhos, como o próprio Bitcoin, para aí sim, de fato, acertar o trilho e continuar crescendo. A terceira burrice é atribuir utilidade na transação ou na compra de um Bitcoin. Esse erro tem a ver com atribuir dor ou prazer na hora de comprar ou vender Bitcoin. E esse é um clássico erro que acontece desde o início, porque faz você atribuir valor de acordo com a emoção que vai sentir ao fazer uma operação. Então, por exemplo, muita gente achava que o Bitcoin estava caro em 2011 quando ele bateu $30 e sentiu prazer ao vender o Bitcoin, já que provavelmente tinha comprado muito mais barato. Acontece que ao desconhecer as propriedades do Bitcoin em relação ao mercado tradicional, essa galera acabou subestimando o potencial que o Bitcoin tem a longo prazo e acabou vendendo cedo demais. E agora o prazer de ter vendido cedo a $30 se tornou o arrependimento de não ter segurado o Bitcoin por mais tempo. E continuando, em 2015, quando o Bitcoin bateu R$100, a galera achava caro. Em 2017, quando bateu 70 mil reais, o pessoal continuava achando caro. E agora, em 2024, que o Bitcoin supera os 300 mil reais, a maioria das pessoas continua achando caro. Porque a maioria das pessoas só olha preço e não entende o poder da descentralização e o quanto o Bitcoin representa para o futuro da economia mundial, que tem como propósito ser um novo sistema financeiro e vai absorver o valor de muitos mercados lentamente. Então, se você se perguntar qual foi o melhor momento para comprar Bitcoin, tenha certeza absoluta que esse melhor momento foi ontem e o segundo melhor momento é hoje. A dopamina gerada pela volatilidade de curto prazo faz com que as pessoas perdam o foco, sentindo prazer no momento de compra e dor no momento de venda, dependendo da situação. E aí com isso elas ficam fazendo trade, swing trade, comprando e vendendo Bitcoin em momentos ruins e acabam deixando que a emoção vence a racionalidade daquele ativo. É só analisarmos os preços dos Bitcoins, pessoal. O Bitcoin se move em escala exponencial e parece que grande parte dos seres humanos não consegue pensar de forma exponencial, sempre de uma forma linear. Quando ele observa essa mudança de preço, o cérebro da pessoa praticamente buga. E é por isso que tem tanta gente viciada em trade e proporciona essa liberação de dopamina de curto prazo, para que ela vê o dinheiro dela subindo, o dinheiro dela descendo. Agora, se você pega os últimos 15 anos e analisa o preço do Bitcoin e você percebe uma escala exponencial de crescimento ao longo dos anos, fica clara a direção que o Bitcoin está indo. E principalmente qual é o prazo que isso vai levar. E é por isso que muita gente erra ao deixar de comprar Bitcoin e acaba comprando outras criptomoedas que não tem valor intrínseco nenhum. Acaba sentindo prazer de comprar uma shitcoin porque acha que tá barato e ela vai estourar num preço de alta aí e a pessoa vai conseguir fazer 5, 15, 30 vezes o valor do seu dinheiro. Então ela vai nessa emoção do mercado ao invés de analisar intrinsecamente o real valor de uma criptomoeda. Ou seja, se você olhar o Bitcoin apenas como um ativo especulativo, por causa da volatilidade, é a maior burrice de todas. É deixar passar a chance de construir uma riqueza geracional só porque você acha que sabe o preço final do Bitcoin. E que ele nunca mais vai subir como subiu no passado. E do nada o Bitcoin estoura e sobe um preço maior, rompendo máximos históricos. A grande verdade é que a gente não sabe o preço final do Bitcoin e até onde ele pode chegar. O que sabemos é que as moedas fiduciárias, sim, essas perdem valor ao longo do tempo, diferente do que acontece com o Bitcoin. Entender essa relação inversamente proporcional é o primeiro passo para a gente começar a fazer melhores investimentos em criptomoedas. E aí entra também a quarta burrice com o Bitcoin, que é fazer uma contabilidade mental com criptomoedas, que é basicamente quando você separa o seu dinheiro em categorias imaginárias na sua mente. É uma mistura de neuroeconomia quando você passa a tratar o dinheiro de forma diferente. Vou explicar mais ou menos o que seria isso. Por mais que R$100 seja a mesma coisa que R$100 em Bitcoin, dependendo do esforço que você teve para adquirir um ou outro, vai mudar a sua percepção em relação a esse dinheiro. Então a gente pode pegar como exemplo as pessoas lá no começo da história do Bitcoin, quando elas ganhavam Bitcoin praticamente de graça. Percebe que elas não davam real valor para aquele ativo, já que ela estava ganhando de graça. Então o pessoal comprava uma pizza, mandava para os amigos, muitas inclusive perderam as suas chaves das suas criptomoedas. É por isso que, por exemplo, mais de 20% dos bitcoins existentes no mundo estão perdidos. Então, quando a gente tem esse sentimento de não dar um valor intrínseco para aquilo que a gente tem, acaba gerando esse problema também. Então, se a gente trabalha todos os dias para acumular, seja R$100, a gente dá valor àquilo, porque a gente sabe o quão suado foi conquistar. Se você levar essa mentalidade também para as criptomoedas, a tendência do seu aumento de capital é muito grande, porque você vai dar valor àquelas 20, 30 satoshis que seja que você tem, justamente porque você entende que isso tem um valor intrínseco
e você se esforçou para conseguir isso. A contabilidade mental tem a ver com o valor que você atribui e não o valor real que aquela coisa, aquele ativo tem. Muitos desdenham do Bitcoin justamente porque ainda não entenderam o valor real que ele possui. E essa contabilidade mental faz também com que as pessoas não percebam que o dinheiro fiduciário é um cubo de gelo que perde valor a cada dia que passa. E o Bitcoin é justamente o oposto disso. Mas fomos condicionados a acreditar nos governos, que, por exemplo, muitas pessoas consideram a forma mais segura de guardar o seu dinheiro como moedas fiduciárias, só porque ele é atualmente o dinheiro que a gente usa no nosso dia a dia, que as pessoas conhecem e acabam usando sempre, quando na verdade é o dinheiro mais arriscado porque ele vai continuar perdendo seu valor ao longo do tempo. Enquanto o Bitcoin é considerado arriscado devido à sua volatilidade que ele tem nos seus preços, mas tem ganhado valor de forma constante ao longo dos últimos anos, e isso é contabilidade mental, que não olha para a realidade, mas altera a percepção de valor que tem não por dados e fatos, mas uma concepção familiar, por exemplo. Só a gente olhar o histórico de valor do Bitcoin. Por mais que ao longo dos meses ele possa sofrer sim algumas alterações, você percebe que com os anos ele acaba crescendo sempre, pessoal. E a quinta burrice, para finalizar, é o excesso de confiança. E isso cabe em diversos aspectos. Seja, por exemplo, na hora de você guardar a chave que você tem das suas criptomoedas e não tomar os cuidados necessários, deixar suas criptomoedas numa exchange, a gente sabe o risco que isso pode acontecer, ou você dar all-in numa criptomoeda qualquer porque tem certeza absoluta de que ela vai subir o seu preço. E você acaba não se organizando financeiramente e depois precisa vender essa criptomoeda que você deu all-in ou até mesmo o Bitcoin no prejuízo justamente porque teve uma emergência pessoal, financeira, enfim, o que quer que seja. O Bitcoin, ele é volátil e saber se organizar na hora de investir nesse ativo é também de suma importância. Você precisa suportar as oscilações que tem esse mercado e encarar a responsabilidade de ser o seu próprio banco. Conciliar isso com os imprevistos que podem surgir na sua vida é de suma importância também para você acumular e crescer o seu capital. O excesso de confiança tem a ver com a ingenuidade na hora de planejar o futuro e subestimar as próprias habilidades de gestão que você deve possuir. Tenha organização e uma visão de longo prazo. Dessa forma, com certeza você vai ver seus ativos crescendo. Até porque no mundo que precifica tudo em dólar, é imprescindível você saber transitar esses dois mundos. Se chegou até o final desse vídeo, deixe nos comentários qual a sua opinião sobre o Bitcoin e sobre todas as outras altcoins do mercado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.